Hoje, antes de vir para cá, eu estava conversando com o Judá a propósito de alguma coisa que ele falou sobre tempos natalinos na Bíblia. Alguma coisa assim me levou a dizer o que eu disse a ele, que para mim era extremamente engraçado quando eu comparava, por exemplo, o que tinha acontecido nos dias em que esta palavra se cumpriu em Jesus, se cumpriu em Israel há 2000 anos atrás, e o que está acontecendo hoje em Israel. Por exemplo, no que diz respeito às narrativas do Natal, dos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os que narram o chamado período do nascimento de Jesus. E olha só a comparação entre aqueles dias e os nossos dias. Uma comparação simples. Se a gente pensasse nos magos vindos do Oriente, com ouro, incenso e mirra, saindo do Irã, não saía. Não saía. Iam ser mortos pelo serviço de espionagem no Irã, uma sublevação cristã no Irã, um pessoal querendo atravessar, não ia sair. E se saísse, não iriam sobreviver à travessia nas fronteiras, nem à guerra na Síria. O Estado Islâmico ia liquidar os caras, ou as outras guerrilhas. O ouro, o incenso e a mirra iam ser tomados. Iam ficar na alfândega. Não iam passar de lugar, não iam chegar. De jeito nenhum. Já era. Já era. Não iriam. Se chegassem, vamos supor que chegassem. Consigo, na correria. Chegassem de avião pela Europa. Então, indo junto com os refugiados, né? Indo com os refugiados depois de meses de perrengue, balsa, chegassem. Mas sem ouro e que ia rodar isso aí. Ou então chegassem por uma outra via diplomática. Como eram pessoas de influência, conseguiram, quem sabe, alguém na Turquia para intermediar. Eles chegaram lá, aí foram parar no Benjamin Netanyahu, no primeiro-ministro, que é o Herodes local, né? Hoje. Aí contasse essa história. Nós somos sensitivos iranianos. Somos sufis iranianos. E tivemos essa certeza no coração. E vimos esse sinal. Até no avião vindo para cá, a gente olhou para o lado e ainda vimos a estrela lá. E está aqui sobre Jerusalém. E para nós a interpretação é que está nascendo o líder final, o Messias dos judeus. Imagina o Netanyahu com essa informação, o que ele ia fazer? Ele ia ficar doido. Isso era um problema, um Messias judeu hoje era muito pior do que o Messias judeu nos dias de Herodes, mas infinitamente pior. Ia ser a terceira guerra mundial esse papo de nascer o Messias aqui. É um assunto da ONU. E a cidade, Belém da Judéia, meu Deus, nos dias de Jesus era uma facilidade. Belém era só uma cidade linda ali, pequenininha, cheia de gente pobre. Agora hoje tem um muro com gente com armas de fogo para um lado e para o outro. É babado. Você tem que passar 2, 3 barreiras para entrar. Isso mesmo. Em Belém não entra. Não entraria, uma grávida ia morrer no portão. Não iria entrar, não sem autorização, ainda mais uma mulher judia querendo entrar numa população palestina, para dar a luz lá dentro, por quê? Para cumprir a profecia. Que profecia? Não vai cumprir profecia nenhuma aqui não. Aí os religiosos chamados por Netanyahu, por Herodes o Grande, que leram Miqueias, disseram, está aqui em Belém da Judéia. Esses religiosos judaicos, com uma informação dessa, iriam dizer, se fossem de natureza bem política, iriam interpretar isso como um problema enorme. Mas se fossem uns radicais ortodoxos, iriam querer saber quem era essa criança para criarem um aparato
e para fazerem disso uma propaganda política do Estado de Israel imediatamente, e imagine a mobilização de fanáticos que iria causar, que iria gerar. Com certeza seria a Terceira Guerra. É a Terceira Guerra Mundial. A ONU ia entrar nessa história assim como desesperada. Quem controlaria esse pânico? Esse é o verdadeiro menino bomba. Menino bomba. Ia ser um horror. Então, de lá para cá, piorou uma barbaridade. O Império Romano era uma brincadeira perto do que a gente tem aqui. As fronteiras eram fronteiras puras. Os caminhos tinham assaltantes individuais, mas não havia essa hostilidade apocalíptica. É porque a gente se acostumou com o que a gente tem. Mas o planeta ficou bilhares de vezes minado. Os perigos de existir hoje naquela região são infinitamente maiores. E como seria o cumprimento da morte de Jesus nos dias de hoje? Jesus? Já que ele não se esconde em cavernas, como que seria a morte dele? Seria anunciado, vamos jogar uma bomba atômica e ele não iria sair do lugar onde... O Estado de Israel não iria matá-lo formalmente, ia criar um outro problema enorme. Ele ia ser a Terceira Guerra Mundial também, por causa dos cristãos. Então, os cristãos, por outro lado, não iriam querer o Jesus como Jesus é. Então, Jesus ia ser chamado de falso profeta pelos cristãos. E o serviço secreto de Israel o assassinaria. Porque os religiosos não iriam querer também sujar as mãos com isto, a menos que ele caísse nas mãos de uns fanáticos que o linchassem. E aí, para virar público, seria um Wikileaks da vida, um hacker que achar que o serviço secreto... Todas as conspirações para a morte dele. Mas olha só. Tá difícil para ele, viu, cara? Tá muito difícil. Tá muito difícil para Jesus. Tá difícil. Hoje em dia. Tá não tá? Dificuldades. Jesus está tendo muitas dificuldades no planeta Terra. Sempre teve, só que parece que aumentaram. Aumentou a dificuldade. Ficou difícil. É por isso que o Natal tá tão difícil. Já não é importante nada como uma data chamada de Natal. Não é importante mesmo, porque ninguém sabe, e se soubesse quando foi que Jesus nasceu, não seria importante assim mesmo. Porque Jesus nunca deu nenhuma importância para nada disso. O importante no Evangelho é que o reino de Deus só se realiza na subjetividade do coração. Então, o Evangelho só se torna real na experiência da interioridade da gente e na prática dessa interioridade no cotidiano da existência. Aí ele fecha o vínculo com a realidade. Mas tem que começar como um campo arado pela graça de Deus com as sementes do reino plantadas em mim. Aí ele vai e se manifesta. Mas não é este o caso. Não nos interessa data nenhuma. Nem dias, nem mês e nem ano. A existencialidade do Evangelho faz tudo ser no dia chamado hoje, conforme todos nós sabemos. Então, o que eu quero dizer a você é apenas o seguinte: nós estamos, de fato, vivendo dias muito hostis no que diz respeito à mensagem do Evangelho, por razões diversas. O cristianismo é o principal responsável por nós estarmos nessa situação tão difícil em relação ao anúncio do Evangelho. É a perversão e a subversão do cristianismo o que perverte a interpretação do significado do Evangelho para o mundo. Porque as pessoas enxergam o cristianismo e pensam que isso tem a ver com Jesus e com o Evangelho. E aí, aonde quer que o nome Jesus ou a palavra de Jesus seja manifesta, ela já é falada de dentro de um pacotão pervertido, de modo que a dificuldade para que os de fora consigam perceber a diferença é enorme. E como diz o livro do Apocalipse, insinua tal coisa de fato, que haveria um povo do Cordeiro no meio de uma grande Babilônia e que seriam perseguidos, e o que os salvaria seria justamente a sua dissolvência. Seria o fato de que seria um povo não pontuável, um povo
sem torre, um povo sem catedral, um povo sem prédio, um povo que poderia escapar na terra e o dragão não descobri-lo. Isso é possível pela sua pulverização, pela sua capacidade de dissolvência no chão planetário, o que não tem nada a ver com o processo histórico-institucional do cristianismo, que é totalmente de visibilizações. O Evangelho é de fazer o sal se dissolver na terra. É de desaparecimento o projeto do Evangelho. É uma presença real que dá gosto, mas que não cultua a sua própria aparência e não sente necessidade de se mostrar para fazer o que tem que fazer, para salgar, dar gosto e preservar. Assim é o Evangelho. Todavia, os tempos difíceis que a gente vive para o Evangelho é justamente por causa da propaganda do cristianismo. O cristianismo virou o Estado Islâmico do Evangelho. Fez uma propaganda tão horrenda que aonde quer que você fale do Evangelho, o povo está correndo. Porque está associando uma coisa a outra. Nossa insistência cotidiana aqui tem sido separar uma coisa de outra. Os nomes, algumas expressões soam até semelhantes. Mas quem presta atenção no conteúdo, na linguagem e no sentido, descobre logo que se está falando de algo totalmente diferente, de outra coisa absolutamente outra. Esse é o esforço. Eu espero que você o esteja aproveitando. Essa é a tentativa de todos os dias. VNV-TV, o canal é você.